Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, governador Luiz Antônio Fleury Filho. Prazer tê-lo aqui, governador. Prazer é meu, uma satisfação voltar a participar do Gente que Fala. Também está conosco o deputado estadual Vítor Sapienza. Muito bom tê-lo aqui. Uma satisfação participar desse programa, rever meu amigo Lutero Mainardi, rever meu grande amigo, governador de São Paulo, Fleury. Tivemos a oportunidade de grandes batalhas e rever também o Henrique Calandra, que é meu amigo também pessoal. Quando eu anuncio como deputado, tem que acrescentar palmeirense também, não? Olha, você vai me obrigar a contar. Não precisa. Não, eu vou contar. Não precisa. Não, eu vou ter que contar. Você me provocou, agora tem que dar um troco para o governador Fleury. Velório do Sena, não humilia, o padre falou mais ou menos o seguinte: ai de vocês, coríntios. Eu falei, pô, já naquela época vocês criavam um problema. Mas é o time mais antigo, está na Bíblia. Também conosco o jornalista Lutero Mainardi. Prazer tê-lo aqui, Mainardi. O prazer é meu. Tenho um grande prazer vir a esse programa, reencontrar o governador Fleury, nosso grande governador, o deputado Sapienza e o advogado Alanda. Doutor Henrique Nelson Calandra. Privilégio, meu genro e o meu neto mais novo, né, o Davi, ele antes de aprender a falar papai, ele aprendeu o hino do Palmeiras. Opa, que bacana. O Fábio Sicarino. Muito bom tê-lo aqui, doutor Calandra. Obrigado, um grande prazer. Nosso sempre governador Luiz Antônio Fleury, professor de todos nós na arte da política. Lutero Mainardi, grande jornalista, e o nosso sempre deputado, né, que sempre nos ajudou, que é o homem que mais entende de orçamento no Brasil, né, que é o nosso querido deputado, sempre presente, Vítor Sapienza, que foi também da carreira, né, Eu fui delegado tributário, fui fiscal de renda, né? Fez de tudo um pouco, mas sempre deu grandes lições para orçamento. Eu que fui presidente da Associação dos Juízes de São Paulo, do Brasil, né? E eu saí com essas lições aí pelo Brasil afora em matéria de orçamento. Eu chegava lá, batia na porta dele, não pode. E não pode mesmo, né? Não vou contar a história tua lá em Rio Preto, lá como fiscal. Jair Bolsonaro, eleito presidente, afirmou que tentará aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano, em negociação com o Congresso e com o governo do presidente Michel Temer. Foi eleito, mas Dr. Fleury, Vítor Sapienza, Dr. Calandra, Mainardi, ele foi eleito, ele pode dizer que ele vai tentar, só se for como deputado. Não, eu acredito. Tem o mandato dele ainda. Ele tá no mandato de deputado, mas o que ele, na verdade, pretende, na minha avaliação, é tentar deixar o ônus para o presidente Michel Temer. Se livrar. Certo, exatamente. Veja uma coisa interessante. Não é a primeira tentativa de reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez uma, o Lula fez outra. E agora nós temos esse projeto, que é o projeto apresentado pelo Michel Temer, o atual presidente. É muito, eu não vi, desde a primeira tentativa, eu era deputado,
Eu falei para o presidente Fernando Henrique, falei para o presidente Lula e falei para o presidente Michel Temer. Só tem um jeito de você aprovar uma reforma da Previdência. Primeiro, esclarecendo que ela não atinge os aposentados do setor privado, que ganham menos. Mas, para os aposentados do setor público e aqueles que estão em carreiras públicas, é tão simples fazer a reforma, porque é só dizer, vai valer para quem entrar no serviço público daqui para frente. Mas deve ser assim. Não é. Não é. Infelizmente, essa reforma da Previdência quer tirar direitos... Quer retroagir. Quer adquiridos. Exato. E quer retroagir. Exato. E o que acontece? Se torna uma matéria tóxica. Veja só, todos os deputados que se destacaram fazendo parte da comissão da reforma da Previdência não foram reeleitos. Nenhum deles, inclusive o relator da reforma da Previdência. Então, me parece o seguinte, nós temos uma renovação que foi a maior renovação do Congresso Nacional nos últimos 20 anos. Os deputados que perderam a eleição, está aqui o deputado Vitor Sapienza, o deputado que perde a eleição, ele vai querer se indispor ainda mais com seus eleitores, aprovando um pacote que não é um pacote popular? É a pergunta que tem que ser feita. Segundo, o presidente da República não vai, disse, eu acredito nele, que não vai fazer acordos de cargos, etc. O que ele vai oferecer para esses deputados que estão saindo para aprovarem uma reforma impopular? Lógico. Entendeu? Então, eu vejo com muita dificuldade. Até gostaria que fosse aprovado, pelo menos uma parte, é importante para o país, mas há certas coisas, só estou encerrando, porque esse é um assunto que eu me dedico há muito tempo, mas há certas coisas que eu não consigo entender. Se o Fernando Henrique, lá em 1997, tivesse aceitado a sugestão de que quem está no serviço público continua com as regras e aprovasse só para os novos integrantes do serviço público, esse problema já não existiria mais. Estaria resolvido. Já estaria resolvido. Mas é a teimosia e a arrogância de quem chega ao poder. O presidente Bolsonaro precisa continuar mantendo a sua linha de conduta, ele precisa adotar aquilo que vai adotar, porque eu pergunto, ótimo, ele vai fazer a reforma da Previdência, ele vai mexer na Previdência dos militares, que ele foi contra, não deixou que mexesse, agora Exatamente. Ele vai mexer? Entendeu? O assunto é muito complexo. Outra coisa... O vice não vai deixar. Não, nem ele vai querer, porque não se esqueçam que ele começou a carreira dele como líder de um movimento por aumento de salários nas Forças Armadas. Como é que ele vai adotar uma providência ou vai adotar uma reforma da Previdência que fira os direitos daqueles que são eleitores há 24 anos, pelo menos? Pois não, doutor Calanda. Se conteve aí, eu queria só saber como se sente alguém que já foi militar, quando não é mais, né? Que o governador Fleury, ele foi militar na juventude, pouco tempo atrás, né? Continua mais jovem do que eu, e depois se tornou promotor e depois se tornou político. Eu acho que é um quadro muito semelhante a essa experiência, né, do Jair Bolsonaro, que a imprensa carimba de capitão da reserva, né? Eu não sei se é jocoso isso, se é para estigmatizar a pessoa, porque alguém que foi há 24 anos oficial das Forças Armadas, e eu queria pontuar, a situação das Forças Armadas é uma situação que os sucessivos governos que estiveram no Brasil não olharam com a atenção que deve ser olhada as Forças Armadas brasileiras.
Eu tinha um primo que tinha 5 PhDs fora do Brasil. Ele não conseguia, ele teve um filho especial, ele não conseguia pagar o tratamento do filho. E coronel na lista para ser general. Aí ele chegou para mim e falou, olha, Calandro, eu vou pedir baixa, eu vou me reformar, porque eu sinto vergonha de ter um salário que não permite que eu cuide do meu filho especial, que eu não tenho outra coisa mais importante na minha vida a fazer, que não seja tentar ajudar meu filho. Se eu falhar nisso, todo o resto é falha. Ele é um homem que comandou a inteligência do Exército Brasileiro. Ele falou, eu estou saindo porque não é possível que dando aula, fazendo alguma coisa aí fora, eu não consiga ter um salário digno para eu poder cuidar do meu filho. A esposa dele era filha de um general que foi ministro do Exército, adido militar fora do Brasil, e ele próprio, o camarada 01 da turma dele. E então, muitas vezes, e eu acho importante a fala do ministro Toffoli, que quando ele diz, foi uma etapa na vida do Brasil, a gente não precisa ficar olhando o Brasil pelo retrovisor, né, e voltar para trás. Lógico que teve muita coisa errada dos dois lados, né, mas o que é importante é querer mudar e dar uma oportunidade, não botar carimbo em alguém que a maioria do povo brasileiro elegeu. Eu pergunto, será que esse número grande que votou contra a direita realmente é de esquerda, ou são pessoas que meteram o carimbo lá, mesmo sem querer, né, apertaram um botão para dizer que estavam fazendo um voto contra isso, contra aquilo, como é usual, aliás, na nossa juventude nós também éramos disso. Minha avó espanhola, tudo que você falava era contra, né? Então você pergunta, o governo sou contra, sempre era contrário. Então eu acho que queria ouvir a sua impressão, porque para a felicidade nossa, esse programa traz alguém que viveu exatamente a experiência do presidente eleito. Aí já foge um pouco. Não tem coração tão parecido como o seu dele. Talvez opção política, isso é diferente. Sim, mas eu convivi com o Jair Bolsonaro 8 anos como deputado. Ele tem o estilo dele, ele é um homem que defende as suas ideias com muita firmeza e se caracteriza exatamente por causa disso. Eu diria, Calandra, que deixando esquerda, direita, que isso daí já não existe no mundo inteiro, o que está havendo no mundo é um retorno ao conservadorismo. Os valores conservadores estão retornando. Alguns até em excesso em alguns países, né? Se você pegar, tanto na Europa, Estados Unidos, agora a Angela Merkel já disse que não vai concorrer às eleições, que vai se retirar do comando da Alemanha. Nós precisamos ver quem vai para o lugar dela. A verdade é que o mundo mudou muito, tá? E o Bolsonaro tem uma coisa que precisa ser levada em conta. Ele percebeu a mudança da forma de fazer política. Essa foi a pedra de toque. Foi o que levou à vitória. Hoje em dia, aqui nós temos pessoas todas acima dos 60 anos, tá certo? Nessa mesa. Todos nós adoramos ler jornal físico. Essa meninada que está aí nem sabe qual que é jornal físico. Exatamente. Não vão acabar nunca os jornais e revistas, na minha avaliação. Não. Mas eles vão diminuir cada vez mais a sua tiragem. A assinatura digital já é maior do que Exatamente, exatamente. Então, ele soube se aperceber disso. Quer dizer, é um ato de inteligência. Ele é um homem inteligente, senão ninguém chega à presidência da República sem ser inteligente. Não chega. E ele agora vai escolher a sua equipe. Eu espero que ele escolha melhor. Eu torço muito para que dê certo. Torço mesmo. Agora, essa história da Previdência, há uma injustiça muito grande com relação ao servidor público.
Por quê? Por quê? Porque fala-se, bom, o servidor tem aposentadorias muito mais altas, mas ele paga muito mais na ativa do que aquele que não é servidor. Muito mais, porque o cálculo que é feito não tem teto. Entendeu? Quer dizer, então, você calcula 11%, que é isso. 11% sobre o total dos vencimentos. Total dos vencimentos. É muito mais do que você, na iniciativa privada, as pessoas ganham. Sem contar o seguinte, que com a pejotização, hoje todo mundo é pessoa jurídica, os grandes executivos pagam muito menos para a Previdência do que qualquer servidor público. Porque eles recolhem como se fosse pessoa jurídica, portanto, não pagam a Previdência. Então, vamos deixar bem claro isso, só para mostrar o quanto é complexo isso. Quando você mexe com a Previdência, você mexe com o Brasil inteiro, tanto no setor público, setor privado, aposentados, pensionistas. Agora, eu só acho o seguinte, é tão simples falar, olha, quem assinou um contrato quando entrou no serviço público, assinou um contrato e fez a opção, você fez a opção de ser juiz, eu fiz a opção de ser oficial da PM, depois a opção de ser promotor e procurador de justiça, o Vitor, opção para ser fiscal de renda. Quando a gente entra, a gente sabe que não dá para ficar rico nessas carreiras. Você não fica rico, você vive bem, mas não dá para ficar rico. E aí o que acontece? Mas você sabe que vai ter uma aposentadoria integral e vai ter uma pensão para sua esposa condizente, vamos dizer assim, entendeu? O que não dá é interromper o contrato, mudar o contrato quando ele está em andamento. Não. Entendeu? Então, é tão simples, olha, vamos fazer a reforma da Previdência valendo a partir de agora. Esquece o passado. Passa, isso se aprova muito facilmente no Congresso. Lutero, eu queria interromper um pouquinho, se me permitir. Uhum. Primeiro, não foi opinião, foi aula. Sim. Porque a vivência do governador faz ele ter sido oficial da PM, ter sido promotor. Ter sido governador e político, ele deu uma aula. Eu só completaria duas coisinhas. Eu tentaria fazer uma adequação do sistema japonês, em que você, quando começa a trabalhar, é aberta uma conta de poupança na sua conta, mesmo porque existe uma distorção no serviço público. Você trabalha 20 anos como auxiliar, de repente, quando você se aposenta, colocam você numa posição e também teria que ser proibido. Teria que ser proibido. Dentro desse contexto, eu tenho um depoimento que aconteceu comigo, confirmando a tua exposição, governador. Em 1977, eu, por motivos diversos, eu tive uma encrenca política. Eu fui dispensado, eu ganhava R$7.000. Eu fui contratado por uma multinacional, fiquei 3 anos, vocês sabem disso aí fora, ganhando 50 mil. E voltei, porque faltava 4 anos para aposentar, eu não ia me aposentar pelo INSS. Então, dentro desse contexto, nós temos que tirar também a imagem que o funcionário público é vagabundo. Não é? Muitas vezes ele é mal dirigido e faz com que ele não seja efetivo como ele tinha que ser. Então, dentro desse contexto, você não deu opinião, governador, você deu uma aula. Você praticamente tirou tudo que eu ia falar, você falou antes. Maynard, deixa eu aproveitar, o Lutero é jornalista, nós estamos falando aqui do que acontece, então a explanação sobre o que acontece no governo Temer. Mas de verdade mesmo, o Bolsonaro acenou no seu primeiro ato como governo de acabar com essas restrições, posse de arma. Ele já... Eu acho um contrassenso, vai contra toda a experiência internacional, entendeu? E acho que isso aí ele fala para a torcida. E que não é uma coisa que ele vai realizar de imediato, porque não há possibilidade. Entende? E eu acho também o seguinte, gostando ou não, ele vai ter que se ajustar
a arquitetura constitucional. Entende? Os pesos e contrapesos. Temos o Ministério Público, temos os tribunais, temos a imprensa. Entende? E nesse caso, que eu acho isso um absurdo completo. Porque um cidadão de bem tem uma arma. Tudo bem, eu sou um cidadão de bem e tenho uma arma. Se alguém me assaltar, quem vai me assaltar é um cara que não conta com nada, que tem experiência de assaltar. Eu não tenho experiência em ser assaltado e muito menos em usar uma arma. Eu vou levar um tiro do cara que não me leva o meu dinheiro e leva uma arma a mais. Só uma pequena interferência aqui. Primeiro, essa questão do armamento, as pessoas que vivem no meio rural não dispõem de uma polícia presente. São situações distintas, não é? Para proteger a sua família. Eu tenho um colega em Tocantins, desembargador aposentado, e foi capitão da PM. E viram ele muito idoso, com a filha, os netos, numa propriedade rural, e resolveram ir lá barbarizar a família dele. Ninguém sabia que ele era desembargador, muito menos que ele tinha sido capitão da PM. Ele matou 4 assaltantes. Não é? Agora, imagine se ele não tivesse uma arma, se ele não soubesse usar uma arma, o que teriam feito com ele, que foi juiz criminal num estado violento, como é Tocantins, não é? Ser desarmado ali, porque ele seria, vamos dizer, se a polícia chega lá. Eu me lembro do meu primeiro caso, na lei do desarmamento, eu no Tribunal de Alçada Criminal, o que era? Um casal de idosos preso pela Polícia Militar, que tinha arma de guerra. Sabe qual era a arma de guerra? O filho que tinha morrido deixou um sabre militar dentro de casa. O sabre é a arma de guerra, é a arma do exército. Não é? Privativa das suas armas. Essa é privativa, o sabre do oficial é dele, né? E o filho morreu, eles ficaram lá com o sabre. Autuaram, e eu concedi o habeas corpus para esse casal de idosos. E meu colega de primeiro grau representou contra mim no órgão especial, dizendo que era um abuso, onde já se viu, esse calandro é louco, conceder o habeas corpus, quando a lei do desarmamento prevê que era impossível conceder habeas corpus na hipótese de prisão em flagrante. Um comerciante, assaltado 18 vezes aqui no Embu, né? Tinha uma arma atrás, uma pilha de cigarro, também foi preso. E eu também concedi HC. Não que eu fosse nenhum Gilmar Mendes, mas era até duro demais. Mas uma circunstância dessa, cara. Mas, doutor Calandra, o senhor está fazendo um relato, o senhor está expondo uma situação. O que o Mainardi coloca é uma situação de quem mora na cidade. Não, eu queria falar sobre isso. O homem despreparado não deve portar armas. Perfeito. Na cidade, no campo, em lugar nenhum. Eu e ele somos jornalistas e moramos aqui em São Paulo. Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Posso? Por favor, Porque eu estou doidinho para falar sobre isso. Porque eu liderei. Você não era da bancada na fala. Eu era, e me orgulho muito disso. Eu liderei o movimento contra a proibição de venda de arma e ganhamos, inclusive, da Rede Globo na época. Pouca gente lembra disso. Eu lembro. Então, eu liderei esse movimento. Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção entre posse de arma, que é ter uma arma dentro de casa, e transporte. E porte de arma, que é andar com ela. Eu sou contra o porte de arma indiscriminado. Sempre disse isso. Mas eu acho que todo cidadão tem que ter a liberdade de optar, de poder comprar ou não uma arma e ter uma arma dentro da sua casa. Acho que concordo. Mas concordo. É isso. É isso que nós estamos falando, é de posse. Posse, mas eu estou falando não só da zona rural, estou falando de posse. Essa questão, me parece, eu me recordo, eu participei de um debate com o Renan Calheiros, numa das televisões, e foi quando a gente virou o jogo. Por quê? Porque eu cheguei com um papel em que e disse para o Renan: o que vocês estão querendo é colocar esse papel na casa de todo brasileiro. O que dizia o papel? Nesta casa não há armas. Aí é o que acontece hoje. Hoje o bandido
tem certeza que não vai encontrar uma arma dentro de casa. Vai então, encontrar resistência. Ele não vai encontrar resistência nenhuma. Porque ele vai entrar na casa e não há reação. Não há reação. O caráter intimidatório do bandido não saber, você inverte a surpresa. Hoje a surpresa dele é se ele encontrar uma arma. Mas porque ele tem certeza que não tem. Porque a lei não permite que tenha. Não permite que o cidadão tenha uma arma em casa. Mas tem um detalhe. Você matou o assunto quando você trocou o RT por 2 S's. Porém, infelizmente, o povo não vê essa sutileza que você mostrou, que é muito importante. Porte é uma coisa, posse é outra. Mas o que o Jair Bolsonaro defende é o posse. É a posse dentro de casa. E aí eu estou com ele e não abro. Entendeu? E não precisa sequer quórum especial. É quórum simples. Eu acho que isso vai ser aprovado. O que não pode é o pessoal que é mais radical... Xerife. Achar que todo mundo pode andar armado. Aí eu sou contra, eu acho que aí vai ser uma carnificina no Brasil. Aí a ideia aí eu concordo com o Lutero. Mainardi. Eu concordo com o senhor nisso, quanto ao porte. Quanto à posse, que eu acho evidente que tem o direito mesmo de ter dentro de casa uma arma. Agora, andar na rua não pode. Não pode. Olha, nós temos. E aí acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos, por lei, os magistrados, ainda que aposentados, os membros do Ministério Público, ainda que aposentados, têm direito ao porte de arma. Tá? Eu não vou falar aqui se eu uso ou não arma. Entendeu? Porque eu sou um bom atirador. Digo isso. Tá. Mas a sua mulher é melhor que o senhor. Ela que é perigosa. O pessoal fala que ela atirava muito bem. Muito bem. E os meus filhos todos atiram muito bem. Mas a questão, eu me dirigi mal, é a posse que ele vai colocar em discussão, e não o porte da forma que eu coloquei. Então, aliás, isso precisa ser muito esclarecido. Não está de novo, ele deu uma aula. Mas eu queria só outra partezinha. Nós trabalhamos na parte criminal, como promotor, eu como juiz. Então, tem casos e tem casos. Tem casos dramáticos de pai que atira no filho pensando que é um ladrão. Sim. Aconteceu já. Tem. Já aconteceu. Muitas e muitas vezes. Mas será que num mundo tão violento que a gente vive... Eu vou dar um depoimento pessoal. O meu irmão mais novo, o meu sobrinho, com 18 para 19 anos, se tornou um traficante de drogas. E meu irmão era um menino muito forte, e meu irmão, evidentemente, como pai e como ex-delegado de polícia, não gostava disso. Tiveram uma discussão, o menino avançou para ele atirou no meu sobrinho e depois se matou. Eu lembro bem disso. Nem por isso eu deixei de defender essa ideia de ter uma arma em casa. Ele tinha uma arma em casa. Mas seu irmão é delegado. Exatamente. Então, eu acho que essas exceções, esses casos que acontecem, são raros. Fala-se, mas se você deixar uma arma ao alcance de uma criança... Não é regra isso. Não é. A regra é a seguinte, o bandido hoje, ele tem arma à vontade. E não pensa que bom, se nós formos falar de organização criminosa, então, entendeu? Quer dizer, aqui em São Paulo, que nós temos um PCC que tem DNA tucano, começou a crescer em 95, se tornou hoje uma multinacional do crime, e vai continuar, porque não vai mudar. Não vai mudar. Entendeu? Eu duvido muito que o governador Dória, que cumprimentei ontem pela vitória, queria também aproveitar e cumprimentá-lo. Espero que ele tome providências. Porque a multinacional, que é o PCC, basta a gente verificar o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, hoje, é brincadeira querer discutir o posse da arma em domicílio. É brincadeira. Com o pessoal assaltando com um fuzil,
o cidadão não pode ter sequer o direito até ao ver a sua família sendo, até de morrer. Até de morrer, para impedir, pelo menos ele não verá a família sendo estuprada, violada e assim por diante. Eu me lembro de um colega nosso, promotor de justiça, que presenciou uma cena dessa, que ele ficou tão transtornado que um dia encontrei ele descalço, andando na Avenida Liberdade, todo mal trajado, um promotor de justiça. Sim. Mas aquilo chocou tanto que ele entrou num processo de depressão profunda, ele não ficava mais dentro de casa, ia para a rua. E um outro colega nosso, indo buscar o filho em Guarulhos, foi abordado por assaltantes, jogaram aquelas coisas para furar pneu. Aí quando olharam, ele tinha no console a carteira funcional dele, deram um tiro na cabeça dele. Sorte que ele não morreu, mas perdeu uma vista, sofreu um trauma imenso. E nós, juízes, às vezes tardamos em expressar a nossa solidariedade para pessoas nessa circunstância. É verdade. Deixa eu pedir a gentileza dos senhores para conversar com a Kátia Reis, da AFPESP, esta parceria que nós mantemos no Gente que Fala. Kátia, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa e ouvintes do Gente que Fala. Vamos falar sobre as comemorações do Dia do Servidor Público, casa lotada, como os associados receberam o show, participaram do show nessa noite, Kátia. Zancopé, Luan Santana e Michel Teló, duas grandes estrelas da música popular sertaneja, foram recebidos de pé pelos servidores. Essa, a maior festa promovida pela entidade e uma homenagem mais do que justa para os nossos associados, disse o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Nós, servidores públicos, somos os guardiões da sociedade. Não podemos nos distanciar desta posição. A nós cabe o trabalho pela saúde da população, pela segurança, pela educação, pela justiça e defesa da cidadania. Desejo que esta noite seja mais surpreendente para cada um de vocês. Sei que hoje meu discurso tem um tom de despedida. Estou finalizando meus 6 anos como presidente da associação, mas jamais será a minha despedida de líder associativo. Mas, Kátia, como foi a ordem do show, a apresentação? Quem começou? Quem se apresentou primeiro? Primeiro, Zancopé, Michel Teló entrou no palco às 20 horas e brindou a plateia com o som sertanejo de raiz, trazendo músicas de Tonico e Tinoco, Cascatinha e Iana, sempre acompanhado pelo público, que comportava família, pais, filhos, irmãos. Agradeceu à FEPESP pelo convite para homenagear o Dia do Servidor, juntamente com Luan Santana, e levou o público a uma viagem com músicas dos anos 50, 60, 70, até os dias atuais. Desejou aos servidores públicos melhores dias e sucesso em toda a empreitada. Kátia, foram distribuídos muitos prêmios. Com certeza, Zancopé. Para este ano, durante o show, como sempre, foram sorteados vários prêmios. Mas o momento máximo foi o sorteio de um carro 1.0 0 km para uma pessoa presente no evento. A associada Letícia Gonçalves Pérez de Farias estava emocionada. É um grande presente. É a segunda vez que participo e hoje estou aqui com meu marido e meus 2 filhos. Sou fã de sertanejos. Também estive no show de Zezé de Camargo e Luciano. Gilene de Oliveira Pinheiro ganhou uma viagem para Porto Seguro. Lúcio Bertalo foi sorteado com uma TV Smart. Conceição Aparecida Lança foi premiada com um cruzeiro. Maridalva Bido, Jorge Ulisses Marques, Débora Regina Paulino Campora, Marta Conceição Mignata levaram para casa um frigobar retrô. Moema Oliveira da Silva, Wesley José Melino, Jovita Monteiro Freire, Ricardo Gonçalves dos Santos, Homero Garbim, Marco Antônio Silva ganharam um kit Luan Santana. Já que se você se referiu ao Luan Santana, como foi a apresentação dele? Foi impecável, Zancopé. O cantor subiu ao palco e trouxe músicas de sua autoria, inclusive lançamentos recentes, sempre acompanhado da plateia que se mostrou fã absoluta. Agradeceu o convite da FEPESP e deu os parabéns aos associados pelo seu dia e afirmou que, com certeza, esta noite vai ficar marcada para sempre em nossos corações. Kátia Reis, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé.
Nós estamos recebendo hoje no Gente que Fala o governador Fleury Filho, o advogado doutor Henrique Nelson Calandra. Eu ainda me contenho, né? Tantos títulos, o senhor tem uma carreira brilhante, né? Presidente da APAMAGES, que foi, de todos, né? A AMB é dos magistrados e a APAMAGES no São Paulo, né? Também o jornalista Lutero Mainardi e o deputado Vitor Sapienza. O Vitor, aqui em São Paulo nós não fizemos referência, mas o João Dória, né, assume dia 1º de janeiro o governo do estado de São Paulo. Aliás, impecável o Márcio França quando disse a partir de 1º de janeiro o governador será João Dória. Mas a administração João Dória, ele afirmou que o novo secretário de Segurança Pública não será promotor de justiça. Eu fico chocado com essa exposição dele pelo seguinte motivo. Nesses 32 anos que eu estou na Assembleia, os melhores secretários de Segurança, e está aqui na minha frente um deles, sempre foram promotores. Então, dentro desse quadro, praticamente ele definiu. E já se fala em voz corrente dentro da Assembleia que será alguém da Polícia Militar. Eu vou omitir o nome, mas eu entendo... Coronel Camilo. Vossa Excelência que disse. É o que corre na Assembleia. Então, dentro desse contexto, eu estou dando um depoimento. Os melhores com os quais eu convivi, eu sou da presença de um, que é meu particular amigo, mas sem média. Se tivesse que te criticar, você sabe que muitas vezes, afora o fato de você ser corintiano, eu também fiz algumas críticas. Porém, olha, com toda a sinceridade, conseguiu fazer com que a polícia, principalmente, saísse dentro das suas limitações, que o governador colocou muito bem, mesmo porque eu entendo que houve uma certa omissão por parte dos tucanos no problema PCC. Eu entendo que há uma precipitação por parte dele. Daria um pouquinho mais de tempo, para que ainda praticamente faltam 2 meses, e 2 meses acontece muita coisa. Antes que eu chame o intervalo, Fleury, foi secretário de Segurança. Eu penso da seguinte maneira. Primeiro, essa exclusão é um ataque gratuito ao Ministério Público. Não vejo isso como nada. Agora, há outros fatores. Ele diz que será um policial. Então, com isso, você exclui que ele, acho que podemos excluir que seja, por exemplo, um oficial das Forças Armadas. Porque já teve. Já houve no passado. Já houve no passado. Será um policial. Esse policial pode ser federal, pode ser um delegado ou um oficial da PM. Se for um oficial da PM, a Polícia Civil não aceita. Se for um delegado, a Polícia Militar não aceita. Então, ao invés de unir as polícias, ele já vai desuni-las só pelas escolhas. Tem maior respeito pelo Coronel Camilo. Só pelo anúncio ele já criou uma cisão. Já criou uma cisão. E olha, eu fui secretário da Segurança e graças à minha gestão eu me tornei governador. Diminuí a criminalidade em São Paulo graças à união que eu consegui entre as duas polícias. E agora, por quê? E mesmo assim, o fato de eu ter sido oficial da PM, a Polícia Civil reagiu inicialmente. Eu tive que conquistar o respeito da Polícia Civil. Então, com todo respeito ao Coronel Camilo, que é um ótimo quadro, eu vejo muita dificuldade, prevejo muita dificuldade, se for um policial federal, precisa ser um policial federal que conheça a estrutura. Grande parte do meu sucesso como secretário foi porque eu conhecia a estrutura e conhecia as pessoas das duas polícias. Agora vem um policial, alguém de fora até conhecer. Passou a administração. Terminou a administração. Nós vamos dar um intervalo no Gente que Fala. Eu queria fazer uma complementação ao que o governador disse. Houve um secretário da Fazenda chamado Antônio Carlos Roca. Sim. E ele trouxe para ser coordenador do sistema um fiscal federal. Foi uma desunião
E, na época, você, Fleury, me ajudou, nós fizemos um projeto de lei que, para ser coordenador, tem que ser alguém da Secretaria da Fazenda. Funcionário de carreira. O funcionário de carreira. Me trouxeram um fiscal de renda federal, fez uma desunião, um estrago, até consertar, demorou anos. Nós vamos para um intervalo, gente que fala retornará em instantes. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. É o Gente que Fala. Hoje, recebendo o governador Fleury Filho, advogado Fleury Filho, advogado Dr. Henrique Nelson Calandra, deputado estadual Vitor Sapienza, jornalista Lutero Mainardi. Aliás, Mainardi, o ex-governador Alckmin, presidente do PSDB, ele criticou o presidente eleito Jair Bolsonaro por dizer que pretende retirar recursos federais de veículos que se comportarem de maneira indigna, né? Ele citou vários órgãos aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo, né? E também a Rede Globo. Diz que vai tirar a verba dos... Aí o Alckmin deverá argumentar com ele, não sei o quê. Concordo com o governador Alckmin. Em primeiro lugar, não cabe ao presidente da República dividir a imprensa em digna e indigna. Isso é ridículo. Acontece que o Bolsonaro já demonstrou que ele tem uma mentalidade antidemocrática. Ele não admite crítica. A crítica, se for injusta, existe crítica injusta. Para isso, existe uma coisa chamada justiça. Os tribunais. Mas agora, a verba não é dele. A verba de publicidade é um bem público. É dinheiro público, que ele tem que aplicar como? De acordo com a importância de cada veículo. Ou seja... Existem critérios. Existem critérios corretíssimos para você distribuir. E, além do mais, se ele pensa que vai enforcar um órgão... Verba federal não sustenta nenhuma empresa. Quer dizer, verba federal de publicidade. Outras verbas sustentam empresas, nós sabemos disso. Mas não é disso que nós estamos tratando. Sim. Eu acho que aí ele vai se dar mal. Pura e simplesmente vai se dar mal, porque isso vai ser a justiça e a justiça corrige isso. Fleury, eu acho que ele tem que aprender que quando pisar no calo dele não pode gritar. Né? A gente que tem aquele calinho no pé, a gente sabe quanto dói. Mas eu acho que é normal que a pessoa grite e fale. Não, mas eu acho que tem o direito de gritar, e tem mais, de reagir. Dá uma facada na sua barriga, no meio de um ato político. Deixa você sem verba nenhuma para nada, com 1 minuto de televisão. Né? A pessoa fica naturalmente 17 segundos. Nem Enéas faria tanto, né? O tipo de reação é de torcedor de futebol. Ele é palmeirense. Eu sabia. Eu levantei essa para dar uma chance, se me dá um troco. Agora, ocorre o seguinte, quando provocado, ele não vai ser surpresa, de repente ele fala um nome obsceno, mandar alguém para aquele lugar, porque do jeito que ele explode, não é típico de uma pessoa equilibrada. Mas o cargo tem uma liturgia que tem que ser obrigado. Tem que ser com você. Obedecido. Mas vai acontecer. Só para dizer a vocês, eu fui submetido ao mesmo tipo de cirurgia que ele, num acidente que eu sofri. E a gente entra de um jeito e sai de outro. Porque eu tive 5 paradas cardíacas. Quem? Eu. Puxa, doutor. Então, em 72, eu tinha 20 e poucos anos. Então, é um impacto na vida da gente, é uma coisa que
deixa a pessoa realmente tocada. Eu acredito que ele vai fazer o melhor que puder fazer, né? Deputado de grande experiência, esteve junto com o nosso governador, não faltará conselheiros, embora a condição dele de palmeirense, Tá vendo que são que nem o Davi, que nem o Davi. Eu torço muito pelo Palmeiras, espero. Isso. seja Mas, campeão doutor Fleury, brasileiro. o que o doutor Calandra colocou agora, aí eu já falei isso, né? Era muito bom quando o senhor era governador, porque era fácil dar paulada no senhor. Era fácil, tinha muito o que criticar. Não, o governador, o melhor não era da paulada, era que a gente tinha a oportunidade de chegar e conversar Não, sim. democraticamente, Não, mas isso ele fazia, receber isso todas ele as fazia. respostas, esclarecer tudo, Sim, e não sim. ter nada escondido, não ter... Mas ele chamava, vem aqui, vem conversar aqui. Então, isso é uma coisa que eu acho Já disse fundamental. isso a ele. E são poucos Desarmava os governadores depois jornalistas disso. todos. São poucos os governadores que fazem isso. Eles botam assessores na frente, se escondem atrás de assessor, e sem necessidade, porque não é... Mas eu já disse isso, ele era bom, porque Era, o governador era fácil criticá-lo e tal, mas ele falava, vem conversar. Não, eu... Quem conversava saiu com solução. Sim. Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava querendo me lembrar de um jornalista, que eu não sei por onde anda, mas um grande jornalista, mas ele tinha um prazer imenso de me provocar, entendeu? E se tornou meu grande amigo. Quer dizer, quando terminou o governo, no final do meu governo, eu me despedi dos jornalistas, e ele estava presente nessa despedida. Eu falei para ele, você foi muito importante para mostrar que existe um outro lado que precisa ser observado também. Chama-se Manuel Neri. Eu vou falar o nome dele aqui. O Neri, outro dia eu perguntei, da Folha. Entendeu? Pois é, eu Era perdi o um contato jornalista. com ele. Eu também nunca mais tive contato Também, com ele, mas eu sou um admirador do Eu Neri. também, sempre fui. Era um jornalista investigativo, ativo, E um belo texto. mas extremamente correto. Ele, sim, exatamente. extremamente correto. Leporácio da Bema, o Parrom. Não, tinha muita gente boa. Então, eu vejo hoje, mudou também isso. Mudou muito. Hoje, às vezes, da mesma maneira como na eleição, o presidente Jair Bolsonaro, ele encarnou um personagem. Hoje, jornalistas encaram personagens. Encarnam personagens e fazem da polêmica e não querem saber, entendeu? Eu, quando me senti ofendido, eu procurei a justiça. Eu processei vários jornalistas quando me senti absolutamente injustiçado. Entendeu? Ganhei alguns processos, outros eu perdi, né? Faz parte também, a gente sabe que é assim. Democracia. Agora, eu acredito que há muito tempo essa questão de publicidade me preocupa. Eu cheguei a conversando com grandes jornalistas na época. Eu cheguei a propor o seguinte: vamos fazer um projeto de lei dizendo o seguinte: publicidade de governo tem que ser apenas e tão somente para os editais necessários para a divulgação das contratações e assim por diante, e para campanhas de interesse público. Ponto. Não pode promover o governo. Tá certo? Promover o governo. Eu acho que resolveria o problema. Se o presidente Bolsonaro quiser aproveitar, estão aí os deputados, junto com a reforma da Previdência, aprovam um texto desse. Não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema a propaganda nenhum. institucional. Proibir a propaganda do governo, dos feitos do governo. Institucional. Não, é como a Petrobras dizendo o que ela é, o que ela não é. Exatamente. Ela tem que divulgar agora, o preço do combustível. E corta tudo, inclusive das estatais. Aí... Eu concordo. Aí, mas a imprensa vai chiar. Opa. Entendeu? Se cortar a Petrobras, Vale e outras estatais, Eletrobras, outras estatais,
eu quero ver, vai ter uma chiadeira nesse país, porque eu concordo com você, Lutero. A publicidade federal, estadual, municipal, não sustenta um veículo, mas que ajuda Não, muito. E alguns veículos dependem disso. Exatamente. Quando eu digo que não tem grande... Não, tem importância, sempre terá. Mas, por exemplo, para uma Folha de São Paulo, para um Estado, para a Rede Globo, é uma coisa. Mas há jornais que não. Jornais de bairro. De bairro, eles afundam se não tiver publicidade. Eu sei porque eu prestigiei muito. Vitor Sapienza, ele não assumiu ainda, ele só teve lá a informação de que foi eleito, mas prefeitos já cobram 28 bilhões de Jair Bolsonaro. Eu entendo que a maioria das prefeituras estão falidas, a maioria estão falidas. Eu até vou chocá-los. Eu estou, juntamente com 5 ou 6 deputados, encabeçando um movimento para cortar 1/3 da quantidade de deputados, de senadores, de vereadores, mesmo porque está na hora do próprio legislativo dar um exemplo do que a gente quer. Porque não dá para continuar como aconteceu esse ano, governador Fleury, desde julho, depois da decisão do França. Nós não votamos nada. Nada. Não foi votado nada na Assembleia Legislativa, sendo que no mês de setembro só houve sessões na terça-feira. Então, dentro desse quadro, não aconteceu nada. Então, está na hora. Mas não faltou gel para o presidente da Assembleia. Concordo com você. Então, dentro desse contexto, eu entendi o trocadilho. Então, eu entendi tudo. E dentro desse quadro, governador, eu vou ser sincero, se der 2 pessoas que eu mencionei fora, um como presidente, outro como líder, nós vamos ter um ano sem votar nada na Assembleia. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao governador Fleury Filho, deputado Vitor Sapienza, ao advogado Dr. Henrique Nelson Calandra e ao jornalista Lutero Mainardi. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.